Louvado seja o nosso Deus. Nosso Deus possa receber esta noite o culto que havemos de prestar a Ele. Então eu quero agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de nesta noite estarmos reunidos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E eu quero, junto de você, adorar o nosso Deus. Você que está aqui nesta noite, nós somos gratos a Deus pela sua presença. Poucos irmãos, né, alguns estão descansando já pelo feriado que há de vir aí. Mas nós louvamos a Deus por isso. Você que está aí assistindo, onde quer que você esteja, na sua casa, passeando, mas que a bênção do Senhor alcance a sua vida também. Nós somos gratos a Deus. Então convidamos a você, conosco aqui na igreja, no templo, para adorar e engrandecer o nosso Deus neste momento. Mas antes disso, eu gostaria de passar alguns avisos. Um deles é a nossa sessão no dia 8, no próximo domingo, e especialmente vai ser às 9 da manhã. Então, domingo que vem, às 9 da manhã, nós teremos uma sessão e nós contamos com a participação dos irmãos para que possamos tratar de alguns assuntos. Já são 6 ou 7 meses que nós não nos reunimos para tratar de assuntos da igreja, então a gente precisa estar aqui reunidos para tratar desses assuntos. Então, nós contamos com todos os irmãos membros desta igreja. Também, irmãos, eu gostaria de dar um aviso sobre a pandemia. Infelizmente, ela não está controlada, como diziam que estavam aí atrás. Eu nunca acreditei naquele dado azul que diziam que nós estávamos. É possível que tenhamos abaixado um pouco, mas infelizmente as pessoas continuam morrendo, mesmo em um número bem menor. Mas tem morrido. E agora, há poucos dias, nós vimos que o nosso estado voltou ao vermelho, voltou ao risco da infecção, risco alto. Então, nós pedimos aos irmãos que, ao adentrar a igreja, ao estar aqui conosco, que venham preparados. Se você não tiver de máscara, nós temos máscara para servir. Você que está nos ouvindo na sua casa também, se cuide, porque muitas pessoas não acreditam. Mas eu não acredito que as pessoas iriam botar dado de pessoas mortas sem que não acontecesse. Nós conhecemos pessoas que faleceram por conta desse vírus. Muito embora as outras doenças não acabaram. Mas nós precisamos nos preservar, obedecendo às ordens, né, de saúde, para que nós não venhamos a nos contaminar ou contaminar outras pessoas. Então, peço aos irmãos que nos ajudem nisso. Nós podemos reabrir o culto presencial com o compromisso de estarmos servindo a Deus, mas nos preparando, usando as máscaras, álcool em gel. Então, peço que os irmãos não brinquem com isso, porque é uma realidade. E muitas pessoas, infelizmente, têm partido por conta dessa enfermidade. E os irmãos têm visto, têm ouvido por aí, que na Europa, nos Estados Unidos, né, também na América do Sul, na América do Norte, né, as pessoas, aumentou muito os casos, de novo. Então, a gente, infelizmente, o nosso país não está ileso de talvez que isso aconteça também, ou se é que já não está acontecendo. Então, peço aos irmãos encarecidamente que se protejam o possível, da forma como puderem. É claro que de uma maneira racional, tá, irmãos? Tem gente exagerando muito também. Essa doença vem trazendo algumas situações que tem trago alguns problemas. Muita gente tem se fechado tanto que tem dissocializado já. Então, não é isso que a gente quer, mas a gente quer que você se cuide. E a gente aproveita para estar se cuidando. Então, eu acredito que depois das eleições é possível que eles fechem tudo de novo. Então, que a gente se prepare, porque a enfermidade ela não passou. E a Covid não é a única doença que tem em volta da nossa vida, né, no mundo. Muitas outras têm. Mas esse é o momento da gente se preservar, se cuidar e ter segurança e dar segurança para o nosso próximo. Então, quem vem à igreja, ajude-nos a fazer isso para que nós possamos continuar prestando culto ao nosso Deus presencial juntos aqui. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu quero orar com você nesse momento, para que nós possamos dar início ao nosso culto, ao nosso Deus. Quero convidar você, eu não sei o que você tem passado, como foi sua semana, eu não sei você que está na sua casa, mas eu quero orar por você, e eu sei que Deus pode fazer a diferença no seu coração. Então, nesse momento, nós vamos estar orando, pedindo a Deus para este culto, mas que, acima de tudo, Deus possa ouvir a voz do seu coração. Se há algo que você pretende, que você precisa, coloque diante de Deus. E Ele há de responder, que Ele responde às nossas orações. Vamos orar. Sim, minha irmã. Faremos isso. Eu tenho uma ação de graça para fazer daqui a pouco, aí eu já incluo o pedido da irmã, tá bom?
Em nome de Jesus. Vamos orar então nesse instante. Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai, nesta noite nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar aqui nesta noite, Senhor Deus. Também permite que aqueles irmãos e irmãs, aqueles amigos que estão nas suas casas, nos seus trabalhos, onde quer que estejam, Senhor Deus, próximo ou longe, nós sabemos que o Senhor alcança, o seu Santo Espírito alcança. Ainda que nós não tivéssemos a internet, nós cremos que o seu Santo Espírito sempre atuou, sem necessidade disso. Mas usando essa ferramenta, Senhor, nós queremos nesse momento pedir que o Senhor alcance os corações que estão a ouvir neste momento as nossas palavras. Que possa ter fé, Senhor Deus, que possam crer de fato que o Senhor pode resolver os problemas da sua vida. Sabendo nós que o maior problema que nós temos na vida, Senhor Deus, é o distanciamento do Senhor. É o pecado, Senhor Deus, que nos condena à morte. Mas Jesus Cristo veio como solução para isso. E acima de tudo, Senhor Deus, nenhum outro problema é maior do que a perdição eterna. Mas seja qual for a situação que as pessoas estejam passando, Senhor Deus, eu peço o socorro do Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor possa ir com providência, Senhor Deus, seja saúde, seja emprego, seja falta de alimento, falta de condições financeiras, Senhor Deus. E seja que for falta de uma vida espiritual diante do Senhor, que o Senhor possa responder, Senhor Deus, que o Senhor possa confirmar no coração a necessidade de buscar a unção e a direção do seu Santo Espírito. Nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade essa dada pelo Senhor, que mesmo que tivéssemos interesse de vir aqui, estamos aqui porque o Senhor permitiu. E nós agradecemos que o Senhor colocou isso nos nossos corações. Nesta noite nós queremos colocar diante do Senhor o louvor, Senhor Deus. Todo o trabalho que os teus servos e servas estão fazendo, desde ali do portão, aqui à porta da igreja, na mídia, no som, Senhor Deus, aqui no louvor, que tudo venha a ser para a sua honra e para a sua glória, Pai. Que a cada pessoa que aqui entrou, que a sua palavra possa falar aos seus corações e aqueles que estão assistindo também. Nós queremos nos colocar diante do Senhor, Pai, e pedimos a sua direção, em nome de Jesus. Receba este culto, essa é a nossa oração que nós fazemos. Amém. Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que está em casa também, na carta do apóstolo Paulo a Efésios, no capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 21. Efésios 5, de 3 a 21. Efésios 5, 3 a 21. Assim diz a palavra de Deus. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz se consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te, entrega de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente quando andais, não como nécios, nem como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque, por esta razão,
Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor de Cristo, ou no temor de Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra. Nesta noite nós vamos estar pregando, irmãos, sobre as atitudes dos cristãos até a volta de Jesus. Como nós devemos andar. Uma das coisas que nós vamos falar ali é que nós devemos ser filhos da luz, baseado nesse texto. Quando Paulo fala filhos da luz aqui, é que nós éramos das trevas e agora fomos colocados através de Cristo na luz, participantes da luz. E esse é um convite nessa noite. Eu convido a você a ser filho da luz. E como filho da luz, vamos louvar ao nosso Deus nesse instante. Boa noite, irmãos. Estão com frio, né? Boa noite, irmãos. Amém. Vamos aquecer então no Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar de pé neste momento. Vamos estar louvando e adorando e exaltando o nosso Deus, dizendo que eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Amém? Irmãos, estou meio desanimado hoje. Acho que o frio está... Irmãos, nós dizemos que a glória do Senhor, ela se faz presente no nosso meio. Então, nós não devemos nos calar, não devemos nos ficar com vergonha às vezes de alguma coisa, mas podemos sim exaltar, porque Deus, Ele merece todo louvor, toda honra seja dado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos louvar o nosso Deus cantando Eu Vejo a Glória do Senhor hoje aqui. Sinta-se à vontade, tá? Quiser bater palma, quiser glorificar, o importante é que você adore o nosso Deus em espírito e em verdade. Vamos. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui,
a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Que a glória do Senhor realmente se faça presente em nosso meio, não só agora, mas em todo momento de nossa vida. Que nós possamos realmente almejar e pedir, Senhor, que a Tua glória venha derramar sobre a minha vida. Amém? Graças dou. É o próximo cântico que vamos cantar agora, entoar ao trono da graça do nosso Deus. Diante de mim, Senhor, tem feito tantas coisas o Senhor tem feito por nós. E será que nós temos reconhecido o que Deus tem feito, tem preparado para nós? Muitas vezes nós não queremos nem aceitar o que Deus tem para cada um de nós. Mas, irmãos, temos que ter atenção que o que vem de Deus é o melhor para cada um de nós. Então vamos agradecer a esse Deus tão grandioso e maravilhoso que é o nosso Deus. Aqui diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Agradeça, agradeça a Deus. Graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos ao céu, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Tens feito tanto por mim, na escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu
vez. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Graças dou. Amém, Jesus. Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu serei. Irmãos, quando nós passamos por esse processo, o sangue que um dia Jesus Cristo lá naquela cruz derramou por cada um de nós, e nós o aceitamos, este sangue que nos purifica, que lava de todo pecado. Nós pecamos sim, constantemente em nossa vida, mas Deus sonda, conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós nos arrependemos, quando nós nos colocamos realmente diante do nosso Deus. Aí sim, o teu sangue realmente, ele nos purifica de todo pecado. Que seja bendito esse Cordeiro que um dia derramou seu sangue na cruz por cada um de nós. Então, irmãos, reconheça esse Deus, reconheça tudo que Ele tem feito e que Ele ainda há de fazer por nossas vidas. Amém? Vamos cantar, seja bendito o Cordeiro. Também pode trazer seus dízimos e ofertas aqui ao gasofilaço neste momento. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou.
mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo que a neve serei. Mais uma vez, alvo. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Você crê nisso? Diz um glória a Deus neste momento, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amado, temos que reconhecer, às vezes fazemos tantas coisas que desagradam ao nosso Deus, porque nós deixamos nosso eu tomar conta, a nossa carne, o desejo da carne. Mas o Senhor diz: não é o que eu tenho preparado para você. O que eu tenho preparado para você é muito maior, é muito melhor. Mesmo assim, nós não queremos. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça, porque às vezes achamos que a nossa vontade é melhor. Mas não é, irmãos. A vontade de Deus que é melhor. A vontade de Deus é que tem que prevalecer nas nossas vidas. Nós temos que simplesmente obedecer e aceitar o que Deus tem para nós. Às vezes vai ser momentos difíceis, tribulações, problemas entre família, entre casal, entre filho, no trabalho. Mas a vitória vem se você fizer a vontade de Deus. Deixe o rio do Senhor neste momento passar na sua vida. Deixe as águas do Senhor aprofundar no mais profundo ser do teu coração. Essas águas que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um rio, Senhor,
que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, deixa ele passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Ele está aqui, irmãos. Receba. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Esse rio está aí, amado, querendo passear, querendo transbordar na sua vida. Só basta você aceitar. Aceite Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, deixa ele passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu
Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Obrigado a Deus, ó Pai amado, pela Tua misericórdia, Deus, por cada um de nós, ó Pai. Tu és o rio, Tu és a fonte que nós precisamos para saciar a nossa vida, a nossa alma, ó Deus. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos, ó Deus, realmente ver a Tua presença, realmente sentir o Teu amor, a Tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai. Nos tira a nossa cegueira. Às vezes temos, por não enxergar quão maravilhoso, quão grandioso era o Senhor. Pelo Teu amor, ó Deus, por nossas vidas, ó Pai. Graças Te damos, Te glorificamos, por tudo que o Senhor é, e por tudo ainda que o Senhor há de fazer, ó Deus, em nossas vidas. Receba, ó Deus, nosso louvor, louvor que foi somente, unicamente para adorar, Te exaltar, ó Deus. Cantamos sobre a Sua glória, Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Deus, pelo Teu sangue derramado naquela cruz. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá neste momento, de estarmos aqui reunidos, ó Deus, para podermos ministrar a Tua palavra, ministrar o Teu amor, ó Deus. Este mundo que nos assola, tantas coisas, tantos problemas, essa pandemia tem risco de voltar, de nós fecharmos de novo tudo novamente, ó Deus. Não importa o que irá acontecer daqui para frente, o amanhã pertence ao Senhor. Só temos que confiar que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, ó Pai. Te entregamos nossas vidas, ó Deus. Te entregamos esse culto, essa adoração a Ti, ó Deus. Receba o nosso louvor e a nossa adoração ao Teu santo nome, Jesus. Mais uma vez, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Certa ocasião, o Senhor Jesus, com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, Ele disse para aquela mulher, se ela tomasse da água que Ele desse, ela nunca mais teria sede. Eu convido a você a tomar da água de Jesus, água da vida. Você nunca mais vai ter sede, porque Jesus vai ser tudo na sua vida, assim como é na nossa. Que Deus abençoe esse louvor, que você possa ter recebido no seu coração. Neste momento eu gostaria de agradecer a Deus, de orar ao nosso Deus nesse instante. Agradecer pelos dízimos, ofertas, pelas crianças. Também lembrando do que a irmã Luzia falou de ação de graças, né? Ela agradece pela vida, né, irmã, pelo que aconteceu. Deus permitiu que acontecesse. Trouxe uma resposta espiritual, né? Louvado seja Deus. Eu quero convidar aqui o irmão Manuel, a irmã Carlita. Nós vamos estar orando também pela irmã Juliana Cândido, pela irmã Adriana Ubner, né? Aniversariou essa semana. Glória a Deus. Vamos estar orando também por vocês, orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Se há alguém que aniversariou, que nós não temos notícia, pode falar também, a gente está agradecendo. Vamos mandar a irmã Carlita. Vamos mandar a irmã Carlita. Posso contar aquele segredo, irmão? Da data, posso? Pode, né? Ah, então tá bom. Que era segredo, era surpresa.
Eu vou contar aqui e o irmão me pegava depois lá fora. Ano passado, a gente construiu nossa agenda, minha primeira agenda pastoral aqui na igreja, né? E aí o irmão Mané falou, dia 22 de outubro, é isso? É. 22 nós faríamos um culto de ação de graças, de bodas de ouro desse casal. Só que, devido à pandemia, o irmão achou por bem não realizar, porque não seria prudente. E ele me avisou que nós não poderíamos realizar esse culto ali, e ele queria que toda a igreja estivesse presente para agradecer a Deus por esses 50 anos de convivência, né? De casamento. Glória a Deus. E nós oramos com ele, demos os parabéns, mas a gente fica sentindo falta de alguma coisa. E eu queria, junto com você nesta noite, que você orasse junto comigo, que a igreja ficasse de pé. E é um exemplo para nós, né, irmãos? Esse casamento, esse tempo juntos. Eu quero dizer uma outra coisa que aconteceu também. A irmã Carlita orou por 29 anos, né, irmã? 29 anos, para esse menino aqui aceitar Jesus. E o Espírito Santo o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, é uma gratidão ao nosso Deus, porque pelas coisas que Ele tem feito. Eu quero dizer para você que quando o povo de Deus ora, o céu se move, e o inferno treme, e coisa nova acontece. E Deus tem permitido que nós tenhamos vivido coisas novas aqui. E eu convido você para orar nesse instante, agradecendo a Deus pela irmã Adriana, a irmã Juliana, a irmã Luzia, que agradece por tudo que Deus fez na sua vida, que Deus tem feito. Então eu quero pedir que nós oremos nesse instante, você em espírito de oração, esteja conosco orando, lembrando dessa família, que a bênção de Deus alcance ali seus filhos que ainda não se converteram, genros, noras, netos e netas, e Deus tem permitido que algumas pessoas tenham se convertido. Esse casal tem sido bênçãos para nossas vidas, para nossa igreja, para muitas famílias aqui, porque era o propósito de Deus que a irmã ganhasse o seu marido, para que juntos pudessem servir ao Senhor, e assim tem sido. Louvado seja Deus. Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de agradecer ao Senhor por o Senhor ter permitido a irmã Carlita ganhar o seu marido para Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua serva, onde o Senhor tem respondido às orações da tua serva, onde o Senhor moveu o coração de alguém que estava nas trevas, e a sua maravilhosa luz se instalou no coração do teu servo. E hoje, Senhor Deus, junto com a sua esposa, eles agradecem ao Senhor por esses 50 anos de casamento, mas também são gratos pelos anos de vida espiritual que o irmão Manel tem diante do Senhor. Então peço a sua bênção para a vida do irmão Manel, a irmã Carlita. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor ter permitido os teus servos até aqui, até os 50 anos chegar. Aquele culto não aconteceu, aquela festa não aconteceu, mas uma coisa muito maior aconteceu. O Senhor presenteou a tua serva com o seu marido como cristão há alguns anos atrás, e o Senhor está presente na vida dos teus servos. Festa maior é quando o pecador se arrepende, e os teus servos estão nos seus santos e preciosos caminhos. Pai, obrigado por o Senhor ter permitido aos teus servos ter saúde e forças para estar na sua presença. Não só fazer 50 anos, mas 50 anos fazendo a obra do Senhor. Abençoe ele, Senhor Deus. Continue dando saúde e forças nos seus santos caminhos. Quero também agradecer pela vida da irmã Luzia, que entende o que ela passou. Agradece ao Senhor pela resposta espiritual que a tua serva deu. Que o Senhor continue guardando e protegendo, Senhor Deus, sendo com a sua vida, com a vida do seu esposo. E nós pedimos, Senhor Deus, a bênção da salvação do Vitor, que ele possa entregar a sua vida para o Senhor Jesus, ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Que Neto e a Luzia possam dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, meu Pai. Obrigado pela vida da irmã Adriana, por mais um ano de vida que o Senhor dá à tua serva, que o Senhor possa permitir que a tua serva a cada dia conte os seus dias na tua presença, Senhor Deus, cheia de saúde e cheia do seu Santo Espírito também. Queremos agradecer pela vida da irmã Juliana também, onde o Senhor permitiu mais um ano de vida, que o Senhor guarde e proteja também, que possa contar os seus dias na sua santa presença, e que o Senhor possa encher do seu Santo Espírito a cada dia, e que a cada dia seja dirigida pelo Senhor. Abençoe a sua casa para que ela e a sua casa também tenham o privilégio de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Queremos agradecer ao Senhor pelo louvor. Receba este louvor como cheiro suave. Receba também os dízimos e ofertas, Pai, que aqui foram colocados pelos teus servos e servas. Nós somos gratos ao Senhor por esta noite. Pedimos que tu fale aos nossos corações através da sua palavra, que sejamos tão somente instrumento do teu Santo Espírito para expor a tua palavra. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Parabéns, irmão. Deus abençoe. Está querendo falar?
Deus abençoe. Deus abençoe. Eu vi o olhinho dele aqui, ele gosta de falar, então achei que ele quisesse falar alguma coisa. Se deixar, ele prega, tá, irmãos? Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo, a primeira carta dele aos Tessalonicenses. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Amém? 5. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Primeiro Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, os apanhe de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz, os filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Irmãos, nós já vimos, que Deus abençoe a sua palavra. Nós viemos falando sobre a volta do Senhor Jesus, falamos ali no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, pregamos sobre o que Jesus falava da sua volta, os sinais que haveriam, e nós começamos em Tessalonicenses, mais precisamente na igreja. Quando Jesus fala isso, eles tinham seus representantes da igreja, aqueles que haveriam de fundar a igreja, que eram os apóstolos que estavam com ele ali. E agora a igreja já nasceu, já tem um tempo até de experiência, e agora o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, na sua segunda viagem missionária, ele passa em Tessalônica, prega o evangelho ali, dali ele é perseguido pelos judeus, vai para Atenas, Timóteo fica lá um tempo, depois volta para Paulo, e depois Paulo envia de novo Timóteo aos Tessalonicenses, porque ele estava preocupado com aqueles irmãos. Como o evangelho havia entrado no coração daqueles irmãos, e de que maneira aqueles irmãos estavam. Uma preocupação, irmãos, que deve permear o coração dos pastores, é saber como está a igreja, como está o seu comprometimento com o Senhor. Mas o apóstolo Paulo ele não estava próximo para sentir a forma como a igreja estava reagindo à sua realidade. Então ele manda Timóteo lá. E a Bíblia diz no primeiro capítulo, no segundo, que Timóteo traz boas notícias acerca da fé daqueles irmãos em Tessalônica. Foi uma igreja que foi fundada em pouco tempo de evangelismo do apóstolo Paulo, mas era uma igreja que tinha aceitado a fé, tinha uma comunhão entre irmãos e tinha crescido bastante. Só que essa igreja, como igreja, faz parte da nossa caminhada aqui, ou da dispersação, ou do tempo em que nós esperamos a volta de Jesus. Muitas coisas acontecem. A gente, às vezes, estuda a Bíblia, lê a palavra de Deus, somos orientados pelos nossos líderes,
E às vezes vem algumas perguntas. E assim como os discípulos de Jesus, lá em Mateus, surgiram algumas perguntas para o apóstolo Paulo, vinda de Tessalônica, acerca daqueles irmãos que haviam morrido antes de Jesus voltar. E aí a igreja agora estava preocupada. O que aconteceria com aqueles irmãos que morreram quando Jesus voltar? E a preocupação deles era, se eles morreram e Jesus não voltou, eles não vão ser salvos como nós que estamos vivos. A fé deles era que Jesus viria no tempo deles, na dispersação deles, ou seja, o tempo que decorria da vivência deles até a volta de Jesus, como nós estamos vivendo hoje. Nós estamos nessa dispersação, nós estamos nesse aguardo da volta de Jesus, assim como eles estavam, hoje é a nossa situação. Então esses irmãos mandam essa pergunta para Paulo, e o que aconteceria? Então Paulo diz para eles, olha, fiquem tranquilos, que quando Jesus voltar, primeiro vão ressuscitar os irmãos, nossos irmãos que morreram primeiro. Depois nós, que estamos vivos, seremos reunidos juntos com eles. Então Paulo dá uma orientação aos irmãos, como vai acontecer. Coisa essa que Jesus diretamente ele não fala. Então Paulo entra um pouco mais nessa revelação, e ele fala que é um mistério que ele recebeu, sobre a forma do nosso encontro com o Senhor. Então ele traz um consolo para aquela igreja que estava preocupada com as pessoas que haviam falecido. Amanhã nossa cidade, nosso estado, eu acho que até o país, se eu não me engano, guarda o dia dos finados, dos mortos, né? Com aquela preocupação de ir lá adornar os túmulos. Não vejo problema nenhum em fazer isso. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que não há mais solução para aqueles que partiram sem Cristo, e aqueles que partiram com Cristo vão ressuscitar. Embora os também que partiram sem Cristo, também ressuscitarão no último dia. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Então Paulo responde para eles e os consola, olha, fique tranquilo, eles vão ressuscitar primeiro. E eles vão ter corpos celestiais. E depois deles nós, ou seja, eles terão primazia, ressuscitarão primeiro do que nós, e nós seremos transformados depois, seremos levados depois da ressurreição desses irmãos que morreram. E Paulo explica isso para eles no ponto de consolar. Mas houve uma outra pergunta: quando se daria a volta de Cristo? Uma vez que agora estava garantido a volta de Cristo, que aquelas pessoas iriam ressuscitar, então permeou neles agora, peraí, tudo bem, então eles morreram, agora quando é que ele vai voltar? Mesma pergunta dos discípulos. E é possível que nós, muitas vezes, tenhamos esse pensamento. Porque, irmãos, eu preciso dizer para você, o contexto daqueles irmãos era um contexto de perseguição. Não era um contexto simples de igreja, que esperava, que vivia sua vida normalmente. Eles estavam sendo perseguidos. E essa perseguição, alguns diziam que Jesus não ia voltar, eles iam perecer. Então, eles precisavam de uma palavra de fé. Agora, outros deixam de trabalhar, porque sabem que Jesus vai voltar, e pode voltar a qualquer momento. Então deixaram de trabalhar. No capítulo 3 da segunda Tessalonicenses, algumas pessoas deixaram de trabalhar, e Paulo diz, olha, quem não trabalha, que não coma. Nós nunca fomos pesados a ninguém, nós trabalhávamos e pregávamos o evangelho, diz ele lá, na sua segunda carta. Então, quem não quer trabalhar, que não come. Então os irmãos começaram a cair na ociosidade. Jesus está para voltar a qualquer momento, para que eu vou construir coisas? Para que eu vou trabalhar? Não precisa. E agora, desta vez, eles têm uma outra pergunta: quando é que Jesus vai voltar? Então, nesta noite, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês quais as atitudes até que Jesus volte. Quais as atitudes do cristão até que Jesus volte? Paulo nos ensina aqui duas coisas que ele já diz de início no versículo, é que, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados da precisão do que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, e quando dizerem a paz e segurança, que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está grávida para dar à luz, e nenhum modo escaparão. Então Paulo diz que eles já sabiam, eles já haviam aprendido, que quanto às datas da volta de Jesus, ninguém tinha. E Paulo faz isso afirmando o que Jesus falou no capítulo 24, de Mateus, versículo 36, ele diz, quanto às datas e os tempos, a ninguém compete, nem aos anjos, nem ao Filho, senão ao Pai. Só Deus sabia quando é que Jesus iria voltar, quando seria o fim. Então Paulo diz, vocês já sabem, vocês estão inteirados nisso, vocês não precisam se preocupar. Mas ele fala que assim como a que está de dor de parto, ou seja, as coisas vão aumentando, as coisas vão se dificultando, os sinais vão aparecendo, e aí
de um dado momento acontece a volta do Senhor Jesus. E ele fala, as pessoas vão ser pegas de surpresas. Esses são aqueles que não esperam em Jesus, que não acreditam na volta de Jesus, que não se converteram ao Evangelho de Jesus. E nessa carta a Tessalonicenses, a segunda carta, no capítulo 1, a partir do versículo 8 e 9, ele diz que Deus vai condenar com labaredas de fogo aqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus e aqueles que não obedeceram esse Evangelho. Então, irmãos, naquele dia vai ser um dia que vai pegar muitos de surpresa. Mas o apóstolo Paulo diz, vocês não serão pegos de surpresa, porque vocês não estão mais nas trevas. Então, para que esse dia, como ladrão, os apanhe de surpresa. Então, Paulo diz agora para aquela igreja que eles não estão em trevas, ou seja, eles estão longe de Jesus. Trevas aqui não é uma simples escuridão, mas trevas é o total distanciamento de Deus. Era a situação do homem sem Cristo antes. É o que Paulo diz ali em Efésios, no capítulo 5, que nós lemos do versículo 3 ao versículo 21. Então, ele está dizendo ali que nós somos agora os filhos da luz. Então, quais são as atitudes que eu e você podemos ter, de acordo com a palavra de Deus, até que Jesus Cristo volte? Baseado no texto aqui de 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Até a vinda do Senhor Jesus, nós devemos viver como filhos da luz. Filhos da luz, quer dizer, Jesus fala lá no capítulo 8, 12, ele diz, como cristãos somos verdadeiros filhos da luz. Versículo 8, 12 de Mateus diz assim, de João, perdão. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem segue a Jesus anda na luz, terá a luz da vida. Então a palavra de Deus aqui diz que nós não seremos luz, mas nós seremos aqueles que andam na luz, que andam com a luz de Jesus. Então Jesus veio nos dirigir à luz, nos tirar das trevas, onde nós estávamos antes sem Deus. Ainda em João 12, 46, a palavra de Deus diz assim, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem permanecer em Cristo não permanecerá nas trevas. Então Jesus, ele fala aqui que nós devemos andar na luz. Paulo diz, seja filhos da luz. Então, como cristãos, somos ordenados a andar na luz e não andar nas trevas. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, é o que o Senhor Jesus diz aqui. Então, como os cristãos, somos ordenados a viver neste mundo como uma luz intensa. Viver como filho da luz é viver em santificação e consagração a Deus. É o método bíblico de santificação. É o que compreender a verdade e depois aplicar na nossa vida. Ou seja, nós aprendemos a verdade e depois nós aplicamos ela na nossa vida. Então, a oração do Senhor Jesus, ela é eficaz quando nós nos santificamos, quando nós buscamos a Deus para ser santo. E eu quero repetir, santo não é quem morreu, santo é quem vive e peca e reconhece que pecou e pede perdão a Deus. Esse é santo. Porque a Bíblia diz, desde Levítico até Pedro, sede santo, porque eu sou santo. A nossa santificação, a nossa separação das trevas para a luz, é nesse aspecto que nós somos santos. Não que nós temos uma auréola sobre a cabeça e que não pecamos, somos impecáveis. Não, santo é aquele que reconhece que pecou e precisa andar com Deus. É claro que isso acompanha obras. Muitas vezes as pessoas dizem que fulano ou ciclano que passou por aqui é santo porque fez muitas obras. É claro que alguém que é santo, lhe acompanham as obras. É importante que tenha as obras, mas obras não faz ninguém santo e nem tampouco salvo. Então, Jesus orou ao Senhor, a sua oração por ele, pelos discípulos e por aqueles que haviam de vir, nós falamos aqui nas quartas-feiras, santifica-os na tua palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós precisamos andar santificados. Eu venho falando na quarta-feira, essa quarta-feira passada, eu estava falando aqui na igreja, que nós estudamos sobre o 12º segredo
para derrotar a crise da comunhão na igreja. E nós falamos sobre provocar. Algumas pessoas no meio cristão têm o costume de provocar uns aos outros. Mas a provocação é uma provocação de provocar o outro para diminuir o outro, para mostrar que o outro é menor. E isso não é aceito na palavra de Deus. E isso é condenável. Então nós falamos ali na quarta-feira que é necessário que nós tenhamos uma vida de não provocar o outro, mas uma vida espiritual. E o apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele explica que os Gálatas não deviam fazer isso uns com os outros, ficar provocando uns aos outros, e ele diz que, ele afirma lá em Gálatas, que esta prática de estar desafiando ou provocando o irmão é uma prática carnal. Então nós aprendemos que para viver na luz, nós não podemos viver na carne, precisamos viver no Espírito. Então, Paulo fala da tensão da carne e do Espírito. Um se opõe ao outro. Gálatas 5, 27. Para vivermos na luz, nós precisamos viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero abrir um parênteses, eu acredito que está dentro, né, necessariamente. E eu falei ali na quarta-feira, não lembro bem se eu falei na quarta ou falei para alguém, nós estamos dando estudo bíblico, e chegou na parte da confirmação. O primeiro estudo ali do nosso estudo de discipulado, a primeira lição é a certeza da salvação, a garantia da salvação. E nós chegamos no momento em que eu disse para o casal que nós estamos dando estudo que a garantia deles serem salvos não é ser membro de uma igreja, não é doar numa igreja, não é frequentar uma igreja, não é ser líder de uma igreja, mas é ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. E, irmãos, a coisa mais importante para um cristão é fundamental e é vital é ter o Espírito Santo de Deus. Baseado em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz: quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Mas o Espírito de Deus, no versículo 16, testemunha ou testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, meu irmão, minha irmã, nós devemos viver como filhos da luz. E filhos da luz são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então a palavra de Deus nos diz que nós devemos viver como filhos da luz, e filhos da luz não dormem de dia, não se embriagam. Ele usa uma metáfora aqui de dormir. Esse dormir seria um coma espiritual, irmãos. Como ele está falando para cristãos, seria um coma espiritual. Seria eu me comprometer com o mundo quando eu sou um cristão. As coisas do mundo terem valor para mim quando eu sou um cristão. Então não durmamos. Nós somos do dia. Quem bebe, bebe do dia, de noite. Quem se embriaga de noite. Então ele faz uma metáfora dessas coisas como negativas. E à noite, o dia ele diz como a luz de Jesus, sendo a luz, que nós somos da luz, nós não devemos andar desta forma. Então ele usa essa metáfora para mostrar para os irmãos que quem faz isso está nas trevas. E infelizmente, meu irmão, minha irmã, muitos cristãos fazem cabaninhas nas trevas. São luz, faz cabana nas trevas. Por que a Bíblia diz lá em Timóteo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará? Infelizmente é porque muitas pessoas fazem cabanas nas trevas. Por que eu estou falando de cabanas? Lembra aquela tradição do judeu? Que ele não podia andar 1 quilômetro no sábado. Então o que ele fazia? Na sexta ele botava uma cabana a 1 quilômetro, ele fazia uma tenda, ficava 1 quilômetro da casa dele. Então ele ficava naquela tenda 1 quilômetro da casa. Ele podia andar mais um para lá ou para cá, e ele não furava a lei. Ou seja, uma forma de burlar a lei. Mas o fato é que muitos cristãos fazem cabana no mundo porque deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Isso é muito grave para nós, irmãos. Não ouvir mais a voz do Espírito Santo de Deus, não ser movido mais pelo Espírito Santo de Deus, não ter alegria no Espírito Santo de Deus, isso é muito grave. Pode estar acontecendo algumas coisas. O Espírito pode estar apagado, pode estar triste, ou pode ser que a pessoa não teve o Espírito Santo de Deus. Então nós não devemos dormir, nós não devemos nos embriagar, ou seja, nós não devemos estar presos às coisas do mundo. Nós precisamos viver de uma forma que a nossa garantia, a nossa alegria está no futuro. E quando nós pensamos assim, nós vivemos como filhos da luz. Jesus diz que ele veio como luz, e aqueles que o receberam luz, foram tirados das trevas para a sua luz.
Então, nós não precisamos ficar preocupados com as mesmas preocupações que o mundo tem. A nossa visão é uma outra visão. Nós temos que ser aqueles que falam, olha, realmente vai acontecer isso, mas nós precisamos pregar a esperança que é o Senhor Jesus Cristo. Tenho falado ultimamente para algumas pessoas que muitos tratamentos são importantes, mas o melhor tratamento é o de Jesus. Só Jesus pode resolver os problemas que nós passamos. Nossos problemas não é droga, pessoas viciadas em drogas. Nosso problema não são o álcool. Nosso problema é distanciamento de Deus. É o pecado. Mas o cristão, ele não pode estar nesse meio. Ele precisa ser luz nesse momento. Ele precisa clarear a luz de Jesus. E as pessoas precisam ver em nós a luz de Jesus. Viver como filhos da luz, compreende andar em espírito, cooperar da obra, ser cooperador da obra de Deus, participar e ter comunhão com Deus e com os irmãos. Não é com alguns irmãos, é com todos os irmãos. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Muitos irmãos deixaram de viver como filhos da luz através dos séculos, irmãos. Muitos. E no nosso tempo, na nossa dispensação não é diferente. Há muitas pessoas que estão afastando-se do meio cristão. Estão vivendo uma vida religiosa. Por que não dizer nesse tempo de pandemia? Você está aqui, é claro que hoje nós estamos vivendo um dia de pré-feriado, algumas pessoas estão viajando, tudo bem, mas estão assistindo o culto, participando do culto de algum lugar. Mas muitas pessoas nós temos notado que têm se afastado. Não é só aqui nesta igreja. A maioria das igrejas, pastores que eu tenho conversado, as pessoas não estão nas lives e nem frequentando as igrejas. Muitas pessoas estão deixando de ser filhos da luz, estão deixando de ser prudentes, estão deixando de ser vigilantes e estão andando como filhos das trevas. E aquele dia pode ser que os pegue de surpresa. Eu pergunto nesta noite, como tem sido a sua vida enquanto à espera de Jesus Cristo? Tem muita gente dormindo espiritualmente. Mas se nós vivermos como filhos da luz, nós podemos despertar. A segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, até a vinda do Senhor Jesus, vivamos sempre alertas. Versículo 8 em diante, diz assim a palavra de Deus. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Então, nós não somos, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Ou seja, não nos embriagar com os presentes, com as coisas do mundo. E agora ele usa uma outra metáfora. A metáfora que ele usa agora é da guerra. Ele usa, usem a couraça da fé. Normalmente essa couraça lá em Efésios, e inclusive Isaías, ela é a couraça da justiça. Paulo usa ela aqui agora como a couraça da fé. Essa couraça, ele está pensando provavelmente em um soldado romano que usava a couraça, ela protegia todos os órgãos vitais. Então ele fala agora a couraça da fé. Então nós devemos viver sempre alertas. Quem tem fé, está ligado. Quem tem fé que Jesus vai voltar, está acordado. Está ébrio, ou seja, não está embriagado. Está alerta. Eu ia falando coisa errada aqui. Né? Está alerta. Então, Paulo ele faz agora, ele diz que ele apresenta com esse instrumento, com esses dois instrumentos, a couraça e o capacete, ele está dizendo que o cristão está em guerra. Imagine, irmãos, se o nosso país estivesse em guerra. Nossos soldados do exército, da marinha e da aeronáutica estavam atentos, muito atentos. Então, você viria avião, passando aí, aviões de guerra, viriam os soldados em instruções, preparados, os portos preparados, os aeroportos preparados, tudo pronto. Mas como nós não temos nenhuma guerra à vista, você pode chegar lá, e é possível uma invasão, como nós já vimos no Rio de Janeiro, eles entram lá e roubam fuzis do quartel, e outros quartéis aí, aconteceu isso, que não tem uma vigilância correta, porque está acontecendo alguns furtos, está faltando uma vigilância. Paulo está dizendo que nós devemos ser vigilantes como se estivéssemos em guerra. Lá em Efésios ele fala para segurar a espada também, que é a palavra. Aqui ele fala da couraça da fé e do capacete da salvação. Então a fé, meu irmão, minha irmã, é uma das armas que vai garantir que
que você vai permanecer firme diante das circunstâncias. Eu quero repetir, as circunstâncias deles eram perseguição. E às vezes a gente pensa, poxa, mas o pastor não sabe o que eu estou vivendo, não sabe o que eu estou passando para dizer que eu preciso ficar firme na fé. Irmão, é verdade, eu não sei o que você está passando. Há uns anos atrás, há pouco tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás, eu conversando com um rapaz, e é interessante que esse rapaz, quando eu me converti, a primeira vez que eu pisei na igreja como crente, esse rapaz já estava lá. E ele saiu mais um grupo da igreja, nunca mais voltaram. E eu estava falando para ele de Jesus, que ele precisava entregar a vida para Jesus. E ele disse que ele tinha Jesus, mas vivia no meio de um grupo que fica bebendo aqui bem pertinho, usando drogas. E aí ele falou para mim, você não sabe o que eu passo, você não sabe quais são os problemas que eu tenho, e você vem falar que é assim, que eu tenho que ir para Jesus, é difícil, eu perdi 2 filhos. E eu falei para ele, mas Jesus é a solução para a sua vida. Se você não entregar a sua vida para Jesus, você não vai ter vida eterna. Você vai continuar nessa situação. E aqui, irmãos, eu estou pregando a palavra que as pessoas que a receberam lá atrás, eram pessoas que estavam passando por perseguição, por sofrimento, por privações. Mas ainda assim, a palavra de fé era a esperança que o apóstolo deu para eles. A fé que Deus colocou no seu coração. Essa é a garantia para você vigiar. E vigiar, irmãos, em todos os aspectos. Os órgãos vitais para que você não seja atingido. E em segundo lugar, ele usa o capacete da salvação. João 5, versículo 24, gosto muito desse texto. Ele diz assim, Jesus falando, aquele que ouve a minha palavra, aquele que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E eu fico muito feliz quando eu consigo falar para alguém sobre isso. Jesus dá a garantia da salvação. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, seja qual for o problema, ninguém vai tirar de você a salvação. Se um dia, de fato, você entregou a sua vida para Jesus, se o Espírito Santo, de fato, dirige a sua vida, ninguém, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem perigo, nem espada, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. A salvação, ela é garantida. Ela é garantida para aquele que entregou a vida a Jesus Cristo. Para aquele que não anda mais nas trevas. Para aquele que anda na luz. E isso não é só para os irmãos que se entregaram. Ainda há condições daqueles que estão nas trevas entregar os seus corações e serem filhos da luz. A palavra de Deus, ela diz que nós estávamos em pecados e Deus nos salvou quando nós éramos ainda pecadores. E se há alguém que não tem ainda, não é filho da luz, não tem a direção do Espírito Santo, entregue a sua vida, seja filho da luz, esteja vigilante, porque o Senhor Jesus vai voltar. E aqueles que não forem filhos da luz, serão pegos de surpresa, e serão para a morte eterna. Então a nossa salvação, irmão, está garantida. Ninguém pode tirar. E sabendo que nós somos filhos da luz, ninguém pode tirar a salvação. Tenhamos fé em Deus, que nós não precisamos das coisas aqui do mundo. Nós não temos dificuldades. Há poucos dias uma família perdeu todo o seu bem. Eu fiquei pensando, como pode? Um hotel, um restaurante, caiu tudo. Mas não foi tudo, porque eles têm a vida. Eu não sei qual é a situação espiritual deles. Mas a única forma de nós termos tudo é Jesus. Jesus é tudo em nós. Então, irmãos, vivamos vigilantes. Fé em Jesus. Permaneça na fé, permaneça fazendo a obra de Deus. Esteja vigilante, porque o nosso adversário, ele não dorme. Ele vive ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós precisamos estar preparados. Eu costumo dizer que quem se converte, mesmo que seja jovem, novo, é um bebê na fé. Tem falado isso para o casal lá em Camburi. São bebês na fé. E o diabo, ele não está preocupado. Ele vem para matar, roubar e destruir. E não pense que porque nós estamos crentes mais de 10 anos, mais de 20 anos, nós precisamos vigiar do mesmo jeito. Se você orou ontem, ore mais hoje. Se você leu a Bíblia, entendeu, coma mais Bíblia, se alimente mais da palavra de Deus, porque nós precisamos vigiar a cada dia, irmãos. E cada dia vem uma coisa nova para tentar nos derrubar, mas nós precisamos ficar firmes no propósito da vinda do Senhor. Em terceiro e último lugar, até a vinda do Senhor Jesus, vivamos em união com Cristo. Versículo 9 ao versículo 11, diz assim:
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante a nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então agora, nós precisamos nos apegar a Cristo, porque Ele não nos destinou. Pegou essa palavra aí, Isaac? Lembrou? Isaac me botou à prova essa semana, e está falando de destino. Deus não nos destinou. Mas não é porque nós somos melhores do que ninguém que Ele escolheu nós e não escolheu os outros. Há uma oportunidade ainda para aqueles que não estão em Cristo Jesus de serem destinados para a luz e não para as trevas. Mas aqueles que um dia entregaram a vida para Jesus, eles não foram destinados para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E eu quero chamar a sua atenção no versículo 10, quer vigiemos, quer durmamos. Esse dormir aqui, Paulo está falando lá igual quando ele falou no capítulo 4, do sono. Ele usa uma metáfora para falar da morte, porque ele não queria falar com aqueles irmãos que os seus familiares estavam mortos. Então ele diz, olha, eles estão dormindo, esses que dormem, mas Jesus vai os ressuscitar primeiro. Então ele usa essa metáfora do sono, mas ele está falando aqui, sejamos nós mortos ou vivos, estejamos vigiando ou estamos mortos, Ele vai nos ressuscitar, vivamos em união com Ele. Então a proposta aqui, em terceiro lugar, as nossas atitudes até que o Senhor Jesus volte, é que nós vivamos unidos com Jesus. Unidos com Jesus, irmãos, nós vamos olhar para este mundo. Esse mundo não vai atrapalhar por nós. Então, a partir do desígnio da morte de Cristo, Ele nos torna participante da sua vida. Então, não há razão para que nós tenhamos dúvida, porque Jesus é a garantia da nossa salvação. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de ter uma vida que agrade a Deus, que é uma vida de confiança, uma vida de entrega, assim como o Senhor Jesus fez. Então, meus irmãos, eu quero compartilhar que nós precisamos estar unidos com Jesus. É fato que muitos de nós, às vezes, sentimos cansados. Às vezes nós ficamos tristes, é comum acontecer na caminhada. Acontece, nós estamos num período estranho, que nós nunca passamos, mas as promessas de Deus, elas não falham, irmãos. Elas permanecem fiéis. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas uma coisa é fato: se você estiver firmado na fé com Jesus, você vai permanecer firme. Viva unido com Jesus. O que nós aprendemos nessa noite, eu quero compartilhar com você. E por fim, o Senhor Paulo fala aqui, depois de tudo isso, irmãos, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Nossa palavra é que nós devemos animar e ajudar uns aos outros, porque muitos podem ter se entristecido, muitos podem ter deixado de caminhar, mas nós podemos, nessa fé, em ser filhos da luz, em viver vigilantes e andar unido com Cristo, nós podemos consolar os outros, que talvez tenham dificuldades em entender isso, e falar do amor de Jesus também, que é a solução para aqueles que estão perdidos. Então, o que nós aprendemos hoje, irmãos? Ser sóbrio, seguindo a ser moderado, temperado de todas as coisas. Deus, pela sua, Ele pensa, Ele exorta-nos a que sejamos sóbrios em tudo, e isto também na sobriedade espiritual, pois o diabo, o adversário, ele anda em derredor, bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Muito falsamente, muitas falsas criaturas, podemos perder o controle e deixarmos de ser sóbrios. Muito facilmente mesmo, nós podemos dar lugar às trevas em vez da luz. Mas nós podemos vencer, se de fato nós permanecermos como filhos da luz. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, tendo sempre por capacete a esperança da salvação. Que
Que Deus abençoe a sua palavra. Que Deus possa consolar. Eu não sei o que vem acontecendo na sua vida, mas o que eu posso dizer para você nesta noite é: seja filho da luz, seja vigilante e ande em comunhão com Jesus e com a igreja de Jesus. Vamos orar? Poderoso Deus e eterno Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite de falarmos da tua palavra. Eu peço, Senhor Deus, que em nome de Jesus esta palavra encontre morada em cada coração. Peço perdão por não ter talvez transmitido tudo que tem nesta mensagem, Senhor Deus, que tudo que ela fala. Mas eu te peço que em nome de Jesus, permita que a tua igreja seja vigilante, seja filho da luz, Senhor Deus, a cada membro que o Senhor colocou aqui, Senhor Deus, a cada pessoa que está ouvindo nesta noite, e que também tenha comunhão com Cristo e comunhão com o irmão. Se porventura, Senhor Deus, nesta noite há alguém que não tem comunhão com Cristo, não tem o seu Santo Espírito, é que o seu Santo Espírito convença do pecado e da justiça, e que tenha esse privilégio de poder esperar no Senhor, ainda acima das circunstâncias, mesmo que tenha passando problemas, dificuldades, que ela possa esperar no Senhor. Muito obrigado por esta noite, Senhor Deus. Muito obrigado pela sua misericórdia. Seja conosco nessa semana, nos guarde, nos dirija, Senhor Deus, do seu Santo Espírito. Eu quero pedir pela vida do Pedro, que saiu daqui agora há pouco passando mal. Que o Senhor possa ser com a saúde daquela criança, Senhor Deus, que já tem trabalhado na obra do Senhor, tem ajudado aqui. Abençoe a vida do Pedro, a vida do irmão Manel, da família. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado pela sua companhia, você que está nos assistindo. Que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa ter achado algo no seu coração, possa ter falado ao seu coração. E nós agradecemos a Deus pela sua vida. Então, neste momento, nós estamos dando final do nosso culto. Eu quero agradecer pela sua presença, a todos os irmãos que aqui estão. Que você continue cooperando conosco, nos ajudando aqui a servir o Senhor. E você que está aí do outro lado, entre em contato conosco, fale conosco. Se for pedido de oração, agradecimento, conte conosco, estaremos orando junto com você. Então, com o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre este povo e todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Após o pós-lúdio, irmãos, estamos terminados, oração silenciosa. Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus.